Bom, vamos lá então. Esse vídeo ele vai ser importante no sentido de entender como que se calcula de maneira muito simples uma prescrição, uma forma de prescrição para obesidade. Então, imaginando aí que você não tenha métodos de avaliação precisos da quantidade de gordura corporal e adotando o IMC como uma das estratégias talvez mais próximas da realidade da maior parte dos recém-formados de avaliação, essa é uma das formas mais simples de se fazer prescrição baseada em informações rápidas que se obtém de um paciente que tem obesidade. Então, o sentido inicial dessa prática nada mais é do que entender uma estrutura básica de prescrição baseada aí no IMC, que vai ter uma formulação matemática baseada então nessas equações e que serve para propor um treinamento que tem aí uma propensão a atingir um determinado objetivo de mudança no peso corporal, tá? Então a mudança na gordura corporal a gente não vai conseguir visualizar necessariamente sem uma boa avaliação. Então vale ressaltar que isso aqui é um método voltado para prescrição para obesidade, baseado na mudança do peso corporal, ok? Então para começar, a primeira informação que a gente precisa é extrair aí do sujeito qual é a estatura e o peso corporal. Na verdade, serão as únicas informações que a gente realmente vai coletar do sujeito. Então, basta você ter essas duas informações. Existem formatos dessa mesma função que eu estou propondo aqui para vocês, para entenderem o processo, que utilizam também o sexo e a idade, porque existem mudanças de acordo com a idade no padrão de oxidação de gordura corporal, e isso pode mudar, então, a dinâmica da mudança no peso. Mas nós vamos fazer um panorama geral para entender o processo e depois eu vou apresentar um site que é baseado numa publicação científica de alta qualidade que faz um passo a mais do que a gente está fazendo aqui. Então, o que eu estou mostrando agora é um exemplo muito simples de como se calcular a quantidade de gordura, de peso corporal que a pessoa vai perder, fazer uma prescrição baseada nisso, em função simplesmente do peso e da estatura. O primeiro passo, calcular o IMC. E lá no Excel, use sempre o Excel que vai facilitar, mas dá para fazer na calculadora, tá? Lá no Excel, o que nós precisamos primeiro? Então, lembrando que a estatura aqui tem que estar em metros, tá? Então, tá aqui 1,8, ou seja, 180 centímetros. O peso tem que estar em quilos, ok? E aí o IMC, para calcular o IMC que essa pessoa tem no momento, eu chamei de IMC atual. Então, para 115 quilos, o IMC vai bastar fazer o seguinte: peso dividido pela estatura ao quadrado. Ao quadrado é esse chapéuzinho. Fez isso, deu Enter, ele já vai chegar no resultado. Olha que interessante. Então, o IMC desse sujeito é 35,49. Ou seja, ele está com obesidade, não é uma obesidade fácil de tratar, ele já está num quadro de obesidade mais avançado. Então, o que a gente precisa necessariamente é propor uma mudança no peso corporal em virtude, então, de um peso esperado para esse sujeito. E a gente precisa estabelecer qual é esse peso esperado. E a gente vai perceber que a mudança no peso aqui vai ser muito grande. Então a gente precisa primeiro estabelecer qual seria o peso esperado para esse sujeito. E aí eu deixei uma equação aqui, ó. Se o IMC é igual ao peso dividido pela altura ou estatura ao quadrado, então o peso esperado nada mais é do que a multiplicação da altura ao quadrado vezes o IMC esperado. E aí a gente pode definir o IMC esperado com base aí na nossa expectativa. Vamos fazer o primeiro quadro. O primeiro quadro é que ele atinja pelo menos 25 no IMC. Isso significa o quê? Que ele vai atingir, eu até deixei em vermelho aqui, ó, que ele vai chegar nesse valor, e esse valor ele vai estar então em peso normal. Não é o ideal do peso normal, mas é o limite entre peso normal e sobrepeso. É o que a gente quer atingir. Depois ele pode baixar mais caso ele tenha interesse. Então esse aqui é o nosso alvo final. Tá? Esse alvo final poderia ser 23 também. Até seria mais interessante. Mas vamos começar aqui com 25 e depois a gente pode até estabelecer um passo além para chegar no 23. Então vamos tentar calcular aqui qual seria o peso esperado desse sujeito, considerando que ele chega então no MC25. Então basta a gente multiplicar o valor da altura ao quadrado, novamente, olha lá, a altura ao quadrado, vezes o valor do IMC esperado, que é o IMC que a gente espera que ele atinja. Isso aqui vai dar um resultado então, de 81 quilos.
Então, o peso esperado para esse sujeito ter o IMC igual a 25 é de 81 quilos, tá? Então, esse é o primeiro passo. Nós precisamos saber qual que é o peso que ele precisa alcançar. E aí, eu coloquei tempo aqui, mas vamos mudar isso aqui para mudança no peso. Então, quanto que ele precisa mudar? Olha a quantidade que ele precisa mudar. Nada mais é do que o peso atual versus o peso esperado. São 34 quilos de mudança. É muita coisa. Não dá para a gente perder isso em um mês ou querer programar um treinamento de mudança disso em um mês. Então, o tempo necessário para isso, nós vamos ter que estimar, nós vamos ter que descobrir. Poxa, mas quanto tempo é necessário para atingir esse peso, para que o sujeito atinja esse peso com saúde, com uma qualidade de atendimento, de prescrição. Então a gente precisa atingir isso. Então vamos só nomear aqui. Nosso peso final esperado, então, 81 quilos. Mas não dá para atingir isso tudo de uma vez. Então nós vamos fazer alvos. Alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Essa nomenclatura foi eu que escolhi, tá? Pode ser fase 1, fase 2, fase 3. Você pode escolher a nomenclatura que você tiver interesse. Mas nós precisamos então atingir um alvo 1 que vai ser o sentido assim. A primeira meta do sujeito. Pode ser meta também. Então, a primeira meta do sujeito para nós, ele está com 35. Vamos fazer uma meta até razoável aqui, que seja fácil de ele atingir. Além de tudo, ainda é motivador. Então, para ele chegar no IMC igual a 33. E aí a multiplicação já está aqui em cima. Se a gente baixar aqui, a gente consegue corrigir. Opa, deixa eu já até fazer isso aqui. Ó. D3, eu vou colocar aqui. Olha aí, ó. O peso esperado, deixa eu colocar isso aqui em vermelhinho para lembrar que ele é o último resultado, tá? O peso esperado para esse sujeito atingir o MC33 é igual a 106,92. E a mudança, então, de 115 para 106, vamos ver quanto que fica. Quantos quilos que ele precisa perder nessa primeira fase? 8 quilos. Gente, olha a diferença entre mudança de 34 quilos e mudança de 8 quilos. É bem provável que a gente consiga traçar essa meta em 1 ou 2 meses. Mas a gente ainda vai deixar aqui em branco essa parte que nós vamos calcular isso, tá? Então nós temos lá o IMC alvo 33 na primeira leva, na primeira fase, na primeira meta. Segunda fase a gente pode falar com 30. Na terceira fase a gente pode falar 27. Estou descendo aí. Eu mais ou menos estimei aqui uma diferença entre esses valores, mas poderia ser ir direto para o 30, por exemplo, depois para o 25. Eu estou fazendo metas menores porque é mais motivador para o sujeito. Então ele vai vendo a progressão desse resultado a longo prazo. Você poderia fazer isso até para cada mês, então calcular isso mensal, ao invés de estimar o valor, você pode calcular. Existem inúmeras formas de chegar nesses valores, mas eu gosto dessa estratégia aqui porque o paciente consegue visualizar comigo essa informação. Então, arrastando aqui novamente, que é a mesma coisa, ó, 30 IMC, multiplicado então aqui pelo valor da estatura ao quadrado, vai chegar num valor de 97. Agora vem uma diferença, ao invés da gente diminuir o valor total, atual, a gente vai diminuir o que ele já chegou, o que a gente espera que ele atinja, que é o 106. Então, nós queremos que ele passe do 115 para o 106 no alvo 1 e no alvo 2 do 106 para 97. E aí a mudança está aqui, ó, são mais 9 quilos. Então ele passou, primeira fase ele precisa perder 8 quilos, segunda fase 9 quilos. Vamos calcular o terceiro, que é ter IMC igual a 27. O peso vai ser mais ou menos 87 quilos e a diferença, vamos ver, 97 para 87 foi igual a 972 também, olha que coincidência. Então, nós chegamos a mais uma vez a uma mudança de 9,72 quilos. Tá tranquilo aqui para perder, então tá mais ou menos próximo de 10 quilos para cada fase. Para fechar, então, atingir o MC25, a gente já tinha calculado, é 81 quilos, e aí a mudança que ele vai precisar gerar aí no final, então, são 6,48 quilos. Então, veja que ele está fazendo uma mudança de peso aqui entre 6 e 9, quase 10 quilos por fase. Essa estratégia que eu montei, que a gente calcula, é legal para o paciente visualizar. Você pode estabelecer que cada fase vai ser 10 quilos e aí observar a mudança ao invés de calcular o IMC com base no IMC, tá? Poderia ser de 10 em 10 quilos, por exemplo, até atingir os 80 quilos aqui, que é o esperado para ele. Beleza.
Fizemos isso, nós sabemos então qual que é a mudança no peso. E aqui começam os problemas, porque a mudança no peso também está associada a uma diferença, uma mudança na quantidade de caloria que ele tem que ingerir ou eliminar. Então, tem um termo, eu não passei isso em sala de aula, mas tem um termo aqui que é calorias in, calories out. Calories in, calories out. Quer dizer, quanto de caloria que está entrando e quanto que está saindo. O equilíbrio entre consumo e gasto energético, tá? Não vou nem deixar isso aqui. E aí, o que nós podemos estimar aqui? Que para mudar 34 quilos, nós sabemos que cada quilo representa mais ou menos, tá? É mais ou menos de 7 a 9.000 quilocalorias. Então, para uma pessoa ganhar ou perder, então isso é indiferente, ganhar ou perder, vou colocar isso aqui do ladinho, para ganhar ou perder esse peso, para perder ou ganhar 1 quilo, você precisa mudar 7.000 a 9.000 calorias. Então, você tem dois valores, ou seja, uma margem. É uma margem aqui de unidades. Nós podemos dizer que, dependendo aí da idade, do sexo, esse valor muda, mas em geral, essa é a nossa margem, tá? Então, a nossa margem vai ser de 7.000 a 9.000 quilocalorias para cada quilo de peso perdido. Então, nós podemos fazer aqui, vou apagar, quantas calorias em uma margem, tá? Se for igual a 7K e aqui a 9K. 9K é 9.000, tá? Então, se a gente assumir que ele precisa perder os 34 quilos, vamos lá. Então, é 34 vezes 7.000. Nós temos aí o quanto precisa mudar de quilocaloria, que é o equivalente, então, a 238.000 quilocalorias. Imagina que fosse reais. Para ele ganhar 1 quilo, ele precisaria pagar 7.000 reais. Para ele perder 1 quilo, ele precisaria doar 7.000 reais, sei lá, algo assim. Então, lá no final da conta, para ele chegar no peso ideal, atualmente ele precisa modificar, perder 238.000 calorias. Pois bem, e se for 9.000? Então, a margem é de 7 a 9.000. A gente faz a mesma multiplicação, só que agora para 9.000. Feito isso, nós temos uma margem aí que vai de 238.000 a 306.000 calorias. É grande a margem, é uma diferença grande. Tem algumas pessoas que utilizam 8,5, 8.500 calorias, ou seja, uma média aqui das duas informações, mais ou menos 8 a 8.500, tá? Então faz uma margem menor. Mas eu gosto de adotar essa estratégia porque no final você vai perceber que não é tão grande assim. Então, caso a gente... deixa eu até apagar para não confundir aqui. Como a gente está falando aqui no total, esse total aqui é o quanto ele tem que mudar no final, o total mesmo, tá? Mas por fase, ele não vai precisar mudar todo esse montante. Então, esse montante vai mudar de acordo com o tamanho da perda de peso mensal ou estruturada em fases que você propôs. Então, se a gente pegar a nossa proposta, a mudança de 8 quilos, é equivalente a 56.000 calorias ou 72.000 calorias observando o nosso intervalo. Se a gente arrastar aqui para 9, depois aqui para 9 de novo, depois aqui para 6,8. Então esse aqui é o nosso alvo, quanto que precisa mudar em calorias. E é isso que nós temos interesse. Olha só que interessante. Então lá no total, nós vamos ter que mudar, alterar de 56.560 calorias até 72.000 calorias, pelo menos dentro deste intervalo. Mas a gente não pode usar só o exercício para fazer isso. Dá para fazer só com exercício? Dá. Mas o ideal é fazer uma combinação entre exercício e dieta. E aí a gente vai pegar aqui o valor mínimo, por exemplo. Tá, então eu vou colocar o valor mínimo aqui. 56.560 e vou dividir isso entre dieta e exercício e atividade física. Vamos supor aqui que eu pegue 60% do total desse valor, eu vou apagar isso aqui, depois eu explico o que eu queria dizer com isso. 60% do total, então, da perda de peso vai ser relativa à mudança na dieta e 40% mudança na atividade física. Vamos ver se essa prescrição fica adequada, se encaixa aí numa proposta FITT lá do American College, tá?
Se não for adequado, a gente pode fazer uma mudança aqui para 70-30. Então a gente pode adotar uma nova estratégia. Então vamos lá. Então quanto que é 60% disso? A gente multiplica aqui por 0,6. 0, não 0 ponto. Aí, ó. E aqui vezes 0,40. Então nós acabamos de multiplicar. Nós só definimos quanto que é o percentual, então. 33.000 representa 60% desse valor e 22.000 representa 40% desse valor. Então a atividade física vai ser responsável por 40% da mudança no peso corporal. Os 60% está relacionado então à dieta. Isso aqui é uma estratégia até otimista para a atividade física. E aí agora a gente pode brincar com essa informação. Se nós temos 22.000 calorias e nós vamos montar uma prescrição, quantas calorias são necessárias por sessão para atingir esse valor? E aí a gente vai montar, em primeiro lugar, o nosso programa aqui, que é o FITT. E aí a gente, baseado nisso, nós vamos conseguir calcular quantas calorias a gente vai gerar por sessão, e aí a gente consegue estimar quantas sessões por mês e quantas sessões são necessárias para esse sujeito atingir 22.624 calorias. Então lá no American College, para começar um bom treinamento aí para perda de peso, eles sugerem 5 vezes na semana. O F é de frequência, então 5 vezes na semana ou até mais de atividade física. A intensidade tem que ser moderada. Então eu vou colocar aqui um M de moderado. Depois a gente vai ver que tipo de exercício que pode ser. O tempo de 30 minutos no mínimo no início. Então isso aqui vamos considerar 30 minutos. Então o sujeito vai fazer 30 minutos, 5 vezes na semana, exercício moderado. Que tipo de atividade? Eu propus lá no começo do treinamento, então, bike. Por que bike, professor? Porque ele tem 115 quilos e ele relatou lá que tinha alguns problemas associados. Por exemplo, dor nos joelhos, nos tornozelos. Então a gente quer evitar o impacto logo do início, que é que fortaleça um pouco as pernas e precisa fazer exercício aeróbico. Segundo o American College, é ideal começar com exercício aeróbico. A bike gera, se a gente for lá no compêndio de atividade física, vamos abrir aqui. Se a gente for lá no compêndio de atividade física, vamos lá, aqui, compêndio de atividade física, vamos ver se está aqui. Bike. Acho que eu vou pegar a última versão do compêndio aqui, só um minutinho. Mas eu tinha salvo esse compêndio, mandei para vocês, mas eu tinha salvo esse compêndio aqui, vamos ver se é essa página. Aqui. Então vamos lá. Bicicleta, mais ou menos num exercício moderado. Um exercício moderado de bike. Tem também bike estacionária aqui em algum lugar. Se você quiser procurar melhor, você pode, fica à vontade aqui, procura todas as informações. Existem muitas informações, por exemplo, caminhada em carro. Cada uma dessas atividades aqui foi calculado quanto que gasta em METs, tá? Enquanto em METs que isso
vai gastar. E aí você pode então estabelecer mais ou menos aqui, ó, aqui mais ou menos então uma atividade moderada, uma atividade leve, quanto que gasta. Aqui tem panoramas aí de gasto energético, de intensidade, baseados então em conforto, no PSE, ou então baseados na intensidade de esforço na bike mesmo, que seria em milhas por hora, velocidade, e assim por diante. Vamos ver aqui mais ou menos, eu lembro que eu peguei uma que era equivalente a 6.8, se não me engano, mas vamos pegar qualquer uma aqui que seja. Então, vamos supor que o sujeito faça uma atividade física de bicicleta estacionária, geral, 35, moderada, lá, leve a moderada, 4.8 METs. 4.8 METs é a nossa intensidade da atividade. Depois eu passo essa informação para você. Então, uma atividade moderada equivale a 4,8 METs. Um MET significa que ele está mudando 1 caloria por quilo de peso corporal por hora de atividade. A gente está fazendo 30 minutos. Então, o que nós temos que multiplicar agora? Nós precisamos traduzir essa informação de METs para quilocaloria do nosso treinamento total. Então, cada MET equivale a 1 quilocaloria por quilo de peso corporal por hora. Então, eu preciso multiplicar essas informações. Então, vai ser igual a MET multiplicado pelo peso multiplicado pela quantidade de tempo. Só que o nosso tempo aqui está em minutos e nós temos que multiplicar isso em horas. Então a gente vai colocar aqui 0,5, porque 0,5 é metade de 1 e metade de 1 hora. Então está nesse intervalo. Então significa que se o sujeito praticar atividade física lá durante 30 minutos, ele vai ter um correspondente calórico aí de 276 calorias. Tá? Essa é uma das formas de calcular. 1 quilocaloria para cada MET por hora para cada quilo de peso corporal. Então, basicamente, aí é a multiplicação que a gente tem que executar para chegar mais ou menos no nosso alvo de quilocaloria por sessão. Se ele realiza isso 5 vezes na semana, significa que por semana a gente pode entender que ele vai fazer, por sessão nós temos 276, por semana são 5 vezes, por mês serão 5 vezes 4, dá 20 mais ou menos, então a gente pode considerar como 20, igual esse vezes 20, ele vai chegar a 5.520 calorias por mês e ele precisa atingir esse valor. Então nós sabemos aqui mais ou menos quantos meses, vamos trocar isso aqui, serão necessários para ele atingir aí esse valor aqui de quilocaloria. Basta dividir um pelo outro, ó. Esse dividido por esse. São 4 meses necessários. Vou até tirar aqui essa quantidade de 4 meses necessários. A gente poderia ter feito isso por semana, tá? Mas a gente fez isso por mês. Então, quantos meses são necessários para que o sujeito atinja o valor de peso corporal, considerando que nesse período ele vai fazer dieta de 60% do valor do peso perdido e só 40% em atividade física. Então, ele vai poder distribuir 60% da dieta ao longo do período. Então, ele vai chegar aí a 4 meses na primeira fase. É bastante coisa para perder 8 quilos. A gente poderia melhorar esse treinamento. Parece que esse treino aqui não está muito alto. A gente pode aumentar, vamos ver aqui a intensidade desse exercício, e aí a gente pode atribuir para ele aqui, vamos supor aqui uma atividade. Isso aqui vai ser no primeiro mês, aí no segundo mês a gente faz bike mais, então a gente vai ter um somatório. 5 vezes na semana, uma atividade moderada a vigorosa, mais 30 minutos de circuito, por exemplo. Tá? Poderia ser musculação, poderia ser qualquer atividade que você tenha interesse. Então lá a gente vai fazer no primeiro mês. No primeiro mês vai ser isso aqui. No segundo mês a gente vai incluir. Tá? Então nós vamos incluir essa outra atividade. Então serão essas duas atividades no segundo mês, tá? E aí vamos lá procurar no compêndio quanto que é
um circuito. Eu vou digitar aqui Ctrl U, não, Ctrl F, circuito. Ó, circuito train 4.3. Então nós temos aqui 4,3. E aí nós temos que calcular aqui a mesma coisa. Esse aqui, um C3, 247. Então nós vamos ampliar no segundo mês. Olha só que interessante. Primeiro mês, então, 276. Segundo mês, 247 mais 276. Então, olha que interessante. Nós temos no primeiro mês, então, só um comecinho de treino. No segundo mês, nós vamos ampliar isso aqui para este mais este. E aí nós vamos atingir 523 calorias. Então, nós podemos agora detectar aqui, ó, que no primeiro mês, o sujeito vai fazer, vamos lá, primeiro mês então é igual esse vezes 20, um mês. Já no segundo mês, nós vamos ter uma multiplicação diferente, ó. No primeiro mês nós atingiríamos 5.200, no segundo isso vai multiplicar, eu vou deixar os 5.200 aqui do ladinho, vou apagar aqui, eu vou colocar 523. Então nós temos lá agora mais 10.000 por mês. E aí vamos supor que a gente faz isso no primeiro e no segundo mês. Então nós temos 10, 15 mil se a gente fizer então 3 meses. No terceiro mês aqui a mesma coisa, a mesma atividade. Nós vamos atingir mais esse valor. Então nós temos aqui 10.400 vezes 2 mais os 5.200. Lá no final do nosso treinamento todo, nós vamos atingir esse resultado em basicamente 3 meses. Por quê? No primeiro mês nós vamos ter 5.200 calorias. Vou colocar aqui. Mês 1, mês 2, mês 3. Então nós vamos ter lá no final dos meses, isso aqui é uma forma da gente calcular, tá? Então lá no final dos meses nós vamos ter 10.004, tá aqui, opa, tem que ser colar numérico, e aqui também novamente colar numérico. Nós vamos ter o mesmo cronograma, e aí se a gente somar isso aqui, vamos somar só para ter uma ideia, 26, nós vamos passar, inclusive 26.120, então nós vamos atingir o valor de 22.000 antes de 3 meses. Provavelmente no metade do terceiro mês a gente já atinge esse valor. Então seria praticamente aqui 2,5 meses, tá? Então supondo que a gente faça um cronograma mais ou menos nesse sentido, nosso cronograma está aqui, essa atividade, esse modelo de frequência a gente teria lá, caloria por sessão. No primeiro mês seria equivalente a 276, no segundo mês este resultado aqui, vou somar aqui, ó, mais o anterior, e no terceiro mês vai ser igual a esse aqui novamente. Então nós temos esse cronograma aqui de perda de peso corporal baseada então na quantidade calórica perdida durante o treinamento, tá? Veja que a gente montou aqui baseado no FITT. Esse tipo de treinamento aqui, ele é como se fosse assim, a gente não está fazendo um bom programa de treino, ele está fazendo uma atividade única, exclusiva. O que eu estou pedindo é que vocês entendam o processo, tá? Que se entenda o processo desse cálculo. Mas em geral, o que se pode depois adaptar é que esse cálculo você pode incluir, então, pelo que dá para perceber aqui, diversas atividades. Então você pode calcular de 10 em 10 minutos, fazer 10 minutos dessa atividade, 10 daquela, por exemplo. Ou você pode calcular por semana. Essa semana vai ser exercício de musculação, essa semana vai ser tal coisa. Você pode calcular por sessão. Cada sessão é um treinamento diferente, então você pode calcular isso por sessão. E lá no final dos meses, você vai descobrir aí quanto que vai chegar esse valor total, você vai somando por semana, para chegar no valor então e determinar quanto tempo vai ser necessário para atingir esse primeiro mês, o peso, mais ou menos o peso esperado, tá? Existem outras equações para fazer isso, mas vamos jogar nesse formato, que esse formato aqui ele é muito fácil de entender. Então nós temos aqui o tempo em meses, mais ou menos 2,5 meses.
Agora o que a gente precisa fazer é repetir esse processo para o alvo 2, para o alvo 3, para o alvo 4, mas a gente tem que lembrar que nós temos uma margem maior, porque nós não sabemos se o nosso sujeito ele oxida bem ou oxida mal a gordura. Então ele pode perder peso devagar, ou seja, ele precisa de mais calorias, modificar mais calorias para perder peso do que o que a gente estimou aqui, o valor mínimo. Então o mínimo que ele tem que fazer é esse. E aí o máximo, qual que é mais ou menos? Dá para a gente fazer a mesma coisa agora, só que ao invés de ser para 56, nós temos aqui um valor de 72.700. Aí vamos mudar aqui, ó. Então nós temos que atingir 29, ou seja, ele vai ter que ficar aqui mais ou menos 2,5 meses a 3,2 meses, a 3 meses, de 2,5 a 3 meses. Por que isso? Porque nós já vimos aqui em cima que ele vai atingir no terceiro mês 26.120 calorias acumuladas. Então o acumulado dele lá no terceiro mês é 26, mais ou menos. Então se a gente simplesmente aumentar um pouquinho aqui a atividade, vamos supor aqui no primeiro mês 45 minutos, nós vamos chegar a um valor, 45 minutos é equivalente a, se é 0,5, 0,6, 60%, 333, 60, 333 vezes a 5, 331 vezes 5, 6.200. Olha lá. Então, se a gente aumentar aqui, 45 não chegou ainda, mas não tem problema. A gente aumenta mais um pouco aqui, vai para 50, por exemplo. 50 minutos deve representar 80%, 85%, não sei quanto é. Vamos dividir, então. 50 dividido por 60. 83%. Vamos colocar certo esse valor aí. Se for 83%, ele vai atingir 458 calorias no treino. Então, 458 é equivalente a 9.160. Olha lá, passamos o valor. Então, em 3 meses, aumentando um pouquinho aqui o nosso cronograma, ele poderia atingir esse valor aí de mais ou menos. Então, entre 2 e 3 meses, tá? Então, deixar 2,5 a 3 meses. Esse seria o nosso cronograma da primeira fase, tá? Então, a primeira fase aqui, considerando um valor aí estimado, mais ou menos de 56.000 até 72.000 quilocalorias. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui é um resultado. 56.560 até 72.720 quilocalorias. Então, essa aqui é a nossa primeira fase. E aí a segunda, a gente faz a mesma coisa. E a gente faz a mesma coisa para todas até atingir o nosso valor-alvo. E aí, veja bem, pode ser que esse treino fique muito pesado. Pô, perder 705 calorias, um treino de 1 hora, pesado, aqui seria um pouco mais, ó, seria 50 minutos mais 30. Então, às vezes, o treino fica muito intenso. E aí a gente tem que reduzir o percentual relacionado à atividade física. Então, você vai mudar esse valor aqui, que seria 40%, você vai mudar então para 30% e vai fazer de novo esse programa para saber se 30% é algo atingível. Mas você tem que entender também que esse processo pode ser alterado ao longo do período de treinamento, durante o exercício, porque você vai acompanhar a pessoa. Você sabe se ela suporta, se ela consegue fazer o treinamento que você propôs, e aí você volta aqui e refaz os cálculos. Bom, esse é o formato ideal para chegar então nos valores. E aí veja bem, imagine o seguinte, que você tem lá toda essa estrutura, vamos supor aqui mais 3 meses, aqui também mais 3 e aqui mais 2 meses. Então você sabe lá no total que você precisa ter mais ou menos, vamos jogar aqui o máximo, 3, 6, 9, 10, 11 meses, quase um ano para essa pessoa perder o peso que ela se propôs aí, que é chegar nos 81 quilos. Então, para ela atingir 81 quilos, ela precisa por baixo aí, então talvez até o valor mínimo seja 11 meses de treinamento e dieta somados, tá? Então, isso aqui é 11 meses de treinamento e dieta.
E veja bem, não é uma mudança tão pequena, são 8 a 10 quilos por fase. E aí a fase tem mais ou menos uma taxa aí de 2 a 3 meses, que é o que você vai encontrar nesse valor, porque a gente está considerando aqui. O que é importante relembrar? Que se o valor, veja bem, se o valor do MET ele está relacionado ao peso corporal, então quando você for fazer a segunda fase, e aí é interessante fazer isso, quando você for fazer o resultado da segunda fase, você tem que considerar o peso-alvo que você já atingiu. Então você não vai mais considerar o peso atual do sujeito que você acabou de avaliar, e sim o peso que você espera que ele atinja. Então, para a segunda fase, o que precisa fazer é calcular a quantidade de dispêndio energético, então, baseado no peso que essa pessoa já atingiu. Vamos fazer aqui só com um exemplo, tá? Então, 68 mil calorias aqui, alvo 2, é o nosso segundo exemplo. Então, o sujeito tem, ele já atingiu, ele já atingiu então o valor de peso que a gente tinha interesse. Agora o que a gente quer saber é o segundo alvo, quanto que vai ser necessário de treinamento para ele atingir o segundo alvo. Então, o segundo alvo aqui, vamos continuar nessa etapa marcando então 60% do peso correspondente então à dieta, 0,6. Não precisa aqui. E aqui então este valor vezes 0,4. Então ele precisa modificar 27 mil calorias. Só que agora o peso dele é diferente. E se o peso dele é diferente, significa que a nossa estratégia também vai ter mudanças. Por quê? Porque a intensidade do esforço e o gasto energético não são mais os mesmos equivalentes ao exercício anterior. Em primeiro lugar, ele está condicionado. Então, o exercício que antes poderia ser moderado, agora pode ser leve. E o exercício que antes era intenso, agora pode ser moderado. Você tem que compreender muito bem o que está acontecendo com o teu paciente nesse sentido. Só que isso só é dependente de avaliação. Mas em função do peso corporal, da mudança no peso corporal, nós vamos ter então uma mudança aqui no nosso treinamento. Vamos supor que ele gostou do treinamento de circuito, então nós vamos fazer lá 5 vezes na semana, intensidade moderada vigorosa. Tempo agora vai ser no mínimo 1 hora, tá? No mínimo 1 hora. E o tipo então vai ser bike mais circuito. Ok? Então lá para bike a gente já tem informação aqui do peso da atividade aqui. É mais ou menos, vou colocar, deixa eu fazer aqui, meia hora. Vou repetir aqui, meia hora de bike e meia hora de circuito. Tá? Eu não estou mudando a atividade, porque isso aqui você vai perceber que você pode mudar tranquilamente depois. Então a bike nós vamos mudar um pouco a intensidade, vamos lá ver. Bike estacionária, bike estacionária aqui, se a gente aumentar um pouquinho a intensidade, então nós estamos trabalhando em 6.8, vamos aumentar um pouquinho a intensidade e vai para 8.8. Então agora nós vamos adotar 8.8 METs aqui para calcular a bike, tá? E para circuito, vamos ver o circuit training, incluindo kettlebells, aeróbico. Então vamos supor aqui, isso aqui é mais ou menos como se fosse um treinamento aí funcional. Um circuito, um treinamento funcional de 8 METs. Opa, é 8, não 80. 8 METs. Então o sujeito está fazendo meia hora a 8,8 METs e meia hora a 8 METs de circuito. Então isso aqui vai ser equivalente a quanto? METs vezes o peso, não mais o peso atual aqui em cima, agora é o peso que a gente chegou, que já atingiu no alvo 1. Então é o peso do alvo 1, tá? Vezes o tempo, que é meia hora. Então ele vai atingir 470 calorias para o nosso alvo bike e mais ou menos pelo circuito 388 calorias. Veja que isso aqui é uma bike moderada vigorosa e aqui também é vigoroso. No total, se a gente somar aqui, ó, vamos chegar aqui no somatório, a soma então desse treinamento vai ser 859 calorias. Cada sessão ele vai atingir 859 calorias. E aí, olha só que interessante, nós temos então
esse valor por sessão, vezes aproximadamente 20 sessões no mês, porque nós estamos realizando então 5 vezes na semana, tá? Ele chega a 17 mil no primeiro mês. Então, provavelmente em 2 meses ele já atinge o resultado. Então, aqui mais ou menos 2 meses, de 2 a 3 meses, vamos baixar então aqui, 2 meses ele vai atingir o nosso resultado. Mas isso com o valor do intervalo menor. Se o valor for maior, provavelmente ele vai precisar de mais um mês. Então vai de 2 a 3 meses. Você entendeu que a diferença agora está aqui, ó, na forma de calcular o quanto que isso vai ser dispêndio energético baseado no novo peso corporal. E assim, toda vez que você mudar de alvo, você vai ter uma mudança também no valor da quantidade de dispêndio energético em função do peso corporal. Por quê? Porque quando o sujeito está menor, ele gasta menos energia. Tá? Então, o que precisa ser realizado é todo esse procedimento. Isso aqui tem que ser feito com calma. E o ideal é que você tenha uma estrutura já pré-montada para facilitar esse cálculo. Beleza, professor, eu achei muito difícil, não sei calcular. Vou dar uma sugestão de site que é sensacional, baseado num bom artigo publicado na Lancet, tá? Então vamos lá. Lá no site, você vai acessar o site que eu vou passar, vai chegar nesse planejador. É um planejador de peso corporal. E aí aqui tem unidades americanas, que não são as que a gente utiliza, que é libras e tal. Então a gente vai utilizar as unidades métricas. Aquele sujeito que a gente estava estabelecendo tem 115 quilos, ele é homem. Vamos colocar uma idade aqui, 35 anos. A altura 180, está pedindo aqui em centímetros. E aí que vem, ó, quanto que ele está fazendo de atividade física hoje? Dá para estimar esse valor. Esse valor está pedindo, ó, descreva a atividade física no trabalho na escola. Ele trabalha totalmente sedentário, então very light. Descreva a atividade física no lazer. Ele faz uma caminhada leve. Vamos jogar aqui uma caminhada leve todo dia. Ele passeia com um cachorrinho. Salvou isso, ó lá, deu 1,5. Isso aqui é um equivalente, mais ou menos, a uma pessoa sedentária, ó, uma pessoa que não faz muita atividade física, tá? E aí, bastou essas informações, esses procedimentos já vão dizer para nós aqui, mais ou menos, tudo que a gente fez. Até um pouco mais, tem algumas diferenças, mas vamos lá. Peso atual, então, era 115 quilos e aqui está pedindo peso alvo. Qual que é o peso que a pessoa tem que chegar? A gente já calculou. A gente espera que ele chegue em 81 quilos. 180 dias... Opa. E rapaz. 180 dias é pouco. Vamos jogar aí uma informação de mais ou menos... Por que não está dando? Vamos colocar uma data só. A gente quer que ele, até metade do ano que vem, vamos jogar, até metade do ano que vem, final de junho, ele chega, então atinge o peso-alvo. Para isso, olha só que interessante, eles estão oferecendo aqui o quanto que o sujeito vai se esforçar em relação à atividade física. Aí dá para calcular isso. Olha, eu planejo adicionar, vamos jogar aqui, uma caminhada, uma bike média por 30 minutos, 5 vezes na semana. Adicionar mais um. Adicionar uma caminhada moderada por 30 minutos, 5 vezes por semana. Opa! Tá vendo que eu adicionei agora atividade física. E aí, quando eu salvo isso, ele vai passar agora a informação de quanto de atividade física que eu pretendo mudar. Feito isso, ele vai estimar mais ou menos quanto que eu preciso fazer de mudança em quilocalorias ou em quilojoules aqui, em quilocalorias. Quanto que eu posso mudar de quilocalorias por dia em relação à nossa dieta. Ó. Para manutenção do peso corrente, do peso atual,
o sujeito aqui, que a gente avaliou, não é um sujeito nosso, avaliamos, ele precisa se alimentar com 2.900 calorias por dia. Para a manutenção do peso de 115 quilos, então, mais ou menos, ele precisa 3.460 calorias. Bom, aqui a gente não conseguiu incluir o valor do peso final que a gente quer que ele atinja. Vamos voltar um passo aqui. Que deu erro aqui na hora de calcular. Eu quero que ele atinja 81 quilos. Vamos ver se agora vai. 81 quilos em 320 dias. Ah, agora sim, olha lá. Então, para alcançar o alvo de 81 quilos em 321 dias, ele precisa comer 1.990 calorias por dia. Ou seja, ele vai reduzir mais ou menos aí na dieta dele, que seria isso aqui, para ele manter o peso, 2.723 quilocalorias. Não, opa, aqui embaixo. Para manter o peso atual de 2.900 calorias, vai precisar reduzir 1.000 calorias. 1.000 calorias na dieta dele, é bastante coisa. Pois bem, dá para a gente avançar aqui para um modelo melhorado. Então aqui você consegue visualizar o planejamento total. E aí, aqui o que é o indicador? Esse gráfico indica então para nós qual que é a mudança de peso esperado para ele por dia de treinamento, por dia de prática de exercício, por dia, então, mais ou menos por dia de dieta. E quanto tempo vai demorar para ele atingir o peso corporal. Então, se ele fizer essa mudança de 1.000 calorias na atividade, na dieta, mais um incremento de 30 minutos de bicicleta e 30 minutos de caminhada, ele vai precisar de 320 dias para atingir o peso corporal dele. E esse site, então, consegue dar para você todas essas informações. Eu gostaria que você tentasse fazer por aqui também. Mas a diferença do nosso procedimento aqui é que nós conseguimos estimar a quantidade de meses ao invés de dizer, de passar para o sujeito a quantidade de meses. Então, nós não definimos a quantidade de meses aleatoriamente, a gente realmente calcula essa quantidade de meses, tá? Então, e isso é interessantíssimo para nós. Por quê? Porque aí a gente consegue mostrar para o sujeito qual que é o alvo dele. Cada mês, cada passo a passo. Então, essa é uma das formas mais interessantes. Felizmente, como eu gosto bastante de matemática, eu criei um método para fazer, para calcular essas informações. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Porque aí eu posso passar para vocês. Vamos ver, tá aqui. Não é este aqui, é esse aqui. Relatórios, peso certo, tempo certo. PCTC. Então eu consegui fazer isso tudo que a gente fez até agora, eu transformei isso em um relatório. Então eu vou dar um exemplo aqui, vamos colocar aqui sujeito 1, ele tem 1,80 m, o peso que a gente tinha colocado era 115, o IMC 35 e o peso esperado então 81. E aí aqui calorias por semana, mais ou menos, ele já calcula tudo pra gente. Olha lá, tá a fórmula gigantesca aqui, ó. Aqui tá outra fórmula gigantesca, tá calculando. Se ele treinar 5 vezes na semana, 700 calorias por treino. Se ele treinar 3 vezes na semana, 700 calorias por treino. Quanto tempo em meses será necessário para ele atingir? Olha só, se ele treinar então 700 calorias, será aproximadamente 8,6 meses, que se ele por um acaso fizer 3 vezes na semana, 700 quilocalorias. E se fizer 5,2 meses 5 vezes na semana, então vai precisar de 5,2 meses. Beleza, professor, mas aí ficou meio pesado, porque esse sujeito, então, nós estamos traçando o tempo todo. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode alterar. Esse aqui é o peso final, esse aqui é o peso esperado. Ao invés de a gente calcular o peso esperado aqui, a gente pode colocar. O peso esperado tinha que ser 106 quilos. Então, tá aí, ó. O peso esperado, então, vai ser menor, né? Na verdade, eu pedi para calcular inteiro aqui, mas o que importa para nós é que a gente pode estabelecer pelo menos o padrão total
de meses aqui, e eu posso mandar isso aqui estruturado para fazer ele com base então em uma mudança no peso de acordo com aquele procedimento que eu tinha mandado para vocês. Mas claro, isso aqui é um procedimento bem simplificado do que tem que ser uma prescrição tão baseada no IMC, tá? Eu espero que você tenha conseguido entender aqui como é que calcula, até parece que é meio perdido, mas o ideal é sempre fazer esse processo todo aqui, realizar ele, tentar montar a sua estrutura do seu jeito, do jeito que você compreenda, mas o importante os cálculos são simples, é tudo multiplicação, divisão, e a dificuldade maior aqui nada mais é do que conseguir associar a prescrição do treinamento com o quanto o sujeito tem capacidade de executar. A gente está fazendo uma proposta, mas você tem que experimentar. O sujeito tem que alcançar esse processo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar para vocês essa informação aqui, se vocês tiverem interesse, mas gostaria primeiro que vocês tentassem calcular nesse formato. Então, calcule isso aqui primeiro, depois eu mando essa estrutura, esse procedimento analítico aqui que eu construí, que gera, então, o quanto tempo demoraria para o sujeito. Então, é possível, a partir daqui, estimar mais ou menos qualquer mudança do peso corporal a cada mês, gerar pequenos alvos e trabalhar, então, com alvos menores. Vou tentar até estruturar isso dessa forma e mandar também, tá? E olha que interessante, isso aqui a gente pode, por exemplo, imprimir e vai gerar lá um resultado. Opa, vamos diminuir lá para ficar só em uma página. Depois eu tento estruturar isso para ficar só em uma página e já fica bacana pra caramba, né? Porque aí o sujeito, deixa eu ver aqui, orientação, que aí o sujeito consegue visualizar o seu resultado e ele tem um acompanhamento, você vai conseguir acompanhar esse sujeito. Você vai falar, olha que interessante, eu consigo fazer isso, isso e aquilo. O sujeito consegue entender que ele vai, quanto de peso que ele vai precisar perder, qual que é o tempo que ele precisa para atingir esse valor de peso. Então, vejam que tem muitas informações legais aqui que a gente pode estruturar para o nosso sujeito e ele vai atingir aí uma quantidade de peso corporal até equilibrada dentro aí dos padrões que seriam necessários e não vai ter muito prejuízo. Vejam como a gente pode estruturar isso tudo de uma forma simplificada, que o sujeito entenda e que seja possível de executar, o que é mais importante, inclusive. Bom, não vou conseguir ajeitar isso tão rápido assim aqui, mas que seja. O importante para nós é isso, nós precisamos então estruturar essas informações para poder mostrar para o sujeito a capacidade que ele tem de alcançar, a meta, estabelecer essas pequenas metas em meses, em peso por mês. Então, criar uma rotina interessante, porque a chance de um sujeito obeso perder peso e depois recuperar é muito alta. Então, nós precisamos estabelecer boas metas, demorar mais tempo do que o proposto aí por a maioria dos métodos, que gera uma perda de peso acentuada nos primeiros meses e que é desconfortável para a pessoa. Então, o paciente ele tende a ter um retorno do peso corporal muito rápido, tão rápido quanto perdeu, e superar ainda o valor que ele estava no início, porque a perda acentuada está relacionada com uma restrição alimentar muito alta. Então, nós precisamos equilibrar a balança. Nós não podemos simplesmente falar, é possível perder isso em 5 meses, como está aqui. Não vale a pena fazer isso tudo nesse formato, porque se o sujeito precisar e se manter esse peso, depois ele vai ter uma dificuldade gigantesca. Então, veja como é importante a gente estruturar muito bem essas informações, ter em nossa mente muito bem como funciona esse processo e principalmente saber calcular essas informações. Eu mostrei uma estrutura aqui, parece complexa, parece complicada, mas na verdade ela é bem simples, dá para simplificar ainda mais, tá? O que eu gostaria que você entendesse como funciona a estrutura. Se conseguir ou não conseguir calcular, a gente vai montando estratégia junto e vai tentando propor um formato mais adequado. Isso tudo a gente pode estruturar juntos, mas o ideal é que você entenda o processo. O processo é que é muito importante. Nesse sentido, o processo tem que saber calcular o peso esperado, tem que saber calcular a quantidade de calorias para essa mudança de peso. Então, nós temos uma informação aqui que é muito importante para nós. Depois, tem que saber dividir
dieta e atividade física, não dá para acreditar que só dieta ou só atividade física é suficiente, nenhum nem outro, é bom o equilíbrio dos dois. E a parte principal, montar o FITT e calcular a quantidade de calorias por sessão, que é a parte mais trabalhosa para nós e é a parte mais importante do nosso trabalho, saber calcular quantas calorias vão ser gastas naquele treinamento nosso. Ah, professor, eu não sei, mas o meu aluno tem lá aqueles relógios Smart Watch, não sei o que, calcula tudo. Ótimo, muito mais fácil. Você consegue pegar essa informação e depois transferir para a tua planilha e calcular no final aí do mês quanto que ele gastou de caloria e quantos pesos ele deve atingir mais ou menos. Se ele não atingiu, significa que existe uma margem, também tem algum tipo de erro naqueles relógios, não tem uma estimativa tão precisa assim. Mas o mais importante não está aqui, saber calcular isso, quilocalorias, saber ler o compêndio, que é muito importante, o que é MET, isso é muito importante, e depois tentar juntar todas essas informações numa prescrição. É bem trabalhoso, mas é bem legal fazer isso, tá? Fique à vontade, se tiverem dúvidas, me manda mensagem, que aí eu tento fazer isso mais vezes. Mas assista uma ou duas vezes o quanto for necessário desse vídeo. Tchau, tchau.